Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar de ansiedade provocada pelo ambiente de trabalho. Quais são os gatilhos, quais perigos que isso pode trazer para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para a sua performance e 5 passos práticos que você pode começar a aplicar a partir de hoje ou mesmo de amanhã, que vão te dar uma sensação de mais calma, de mais foco, de mais energia, mesmo que o seu trabalho continue, provavelmente vai continuar extremamente estressante, sem depender dos outros. Meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. A minha missão é levar para o máximo de pessoas possível informações que sejam corretas, sejam científicas e principalmente levar soluções que sejam eficazes para tratar quadros de ansiedade, depressão, de insônia, para tratar de forma completa, definitiva, com o que há de melhor em termos de evidência e da minha experiência, com tratamentos padrão ouro. Bom, uma pesquisa realizada em 2022 pela Associação de Ansiedade e Depressão Americana, com trabalhadores de diversas áreas, revelou que cerca de 40% das pessoas falava que sentiam estresse constante nas suas vidas, no trabalho. E 30% fazia uso de remédios para conseguir lidar com isso, quer seja antidepressivo, quer seja calmante. 28% falaram que já tiveram uma crise de pânico e, enfim, não sabiam muito bem o que era. E somente 9% dessas pessoas, elas sabiam o diagnóstico e tinham algum acompanhamento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas estavam tomando medicações, elas estão sofrendo com isso. E medicação sem plano, sem treino, sem saber o alvo, é uma medicação para sempre, sem melhorar a ansiedade. Por isso que essa informação é essencial. Então vamos lá. Primeiro, você precisa identificar os gatilhos que causam a sua ansiedade no trabalho. De acordo com essa pesquisa, os gatilhos principais foram prazos, relacionamentos, gestão com pessoas e questões ou problemas imprevistos que surgem em cima da hora. Mas várias coisas podem ser o gatilho. Pode ser, às vezes, você olhar a pilha de papel em cima da sua mesa. Pode ser uma crítica. Pode ser que você tenha medo que as pessoas percebam que você está muito ansioso, você está suando quando você for fazer uma apresentação, por exemplo. Pode ser que você sinta que a sua cabeça não consegue parar de pensar e que você não tem concentração, que você acha que, enfim, você está ficando louco com TDAH ou com Alzheimer. E, às vezes, pode ser muito difícil reconhecer esses gatilhos. Então, uma dica é para você fazer por uma semana. Andar com um bloquinho de papel. Tá? Pode ser um bloquinho de papel, uma agendinha, bem simples. E quando você sentir que alguma coisa não está boa, tenta anotar brevemente o que está passando pela sua cabeça, o que você sente no corpo e onde, com quem e o que você está fazendo. Tenta fazer esse mapa durante uma semana. Isso vai te dar muito mais informações, porque você consegue se preparar antes. Para quê? Para que aquilo não seja algo que te pegue de surpresa, tá bom? Bom, qual que é a segunda dica? A segunda dica é você deixar o mínimo possível de objetos na sua mesa de trabalho. O que acontece é que o nosso cérebro, quando tem muitas informações, muitos objetos no campo visual, ele, de fato, se sobrecarrega, ele tenta sempre conseguir perceber tudo. E isso faz com que você se sinta mais estressado. Além, claro, de que poxa, você tem uma pilha de coisas para fazer na sua frente, você fica constantemente lembrando do quanto que você tem que trabalhar. Então, de fato, o que eu sugiro assim, fortemente, isso vai melhorar muito a sua sensação de calma e a sua performance. Você não precisa ser um personal organizer do dia para a noite. Tira tudo. Deixa somente o que é suficiente, necessário para você fazer uma tarefa que você precisa fazer agora. Vai dar vontade de pegar outras coisas, vai dar vontade de fazer outras coisas ao mesmo tempo, você vai achar que está sendo improdutivo, mas confie em mim. Tenta fazer isso. Isso vai ser assim, você vai estar usando o melhor da sua capacidade mental com menos gasto de energia, tá? Bom, qual que é o terceiro passo? É você criar listas inteligentes. Por que eu estou falando listas inteligentes? Porque, às vezes, e isso é muito comum, por exemplo, em quadros de ansiedade generalizada, as pessoas elas costumam fazer listas quando elas estão ansiosas ou quando elas estão se sentindo cobradas ou elas estão se sentindo improdutivas ou quando elas recebem uma crítica.
E nesse momento, a gente não está com o melhor da nossa capacidade racional para fazer isso. Normalmente se faz uma lista assim, de coisas assim, absurdamente extensas, que normalmente não são prioridade, você não consegue cumprir e isso te deixa pior depois. Então, a ideia é que listas elas têm que ser feitas em horários em que você está calmo, de preferência sozinho, e que você está no melhor do seu funcionamento mental. Em geral, de manhã é melhor fazer isso, mesmo que você seja uma pessoa noturna, tá? Não logo depois que acorda, mas você tomou café, você enfim, no ambiente claro, depois de mais ou menos uma hora de que você acordou, um café com proteína, com um carboidrato, um complexo, o que for, mas no café da manhã você acordou, tomou banho, ali você vai fazer a lista do dia. E aí como é que você faz? Você pode listar tudo o que você acha que tem para fazer. Eu fazer uma lista, eu gosto de fazer lista de 3 colunas, né? Coisas do trabalho, coisas minhas e da casa e coisas do Gabriel, meu filho. E aí depois você pode usar aquelas matrizes, que tem vários nomes essas, né? Que basicamente são matrizes da urgência e da importância. E você vai dividir essas tarefas entre esse quadrado, né? Você coloca o que é urgente e não é importante, o que é urgente e é importante. O que não é importante é urgente, o que não é importante e não é urgente. E aí você vai tentar dividir mais ou menos igual a sua lista de tarefas. Você não vai passar de 4 tarefas que são nem urgentes e importantes ao mesmo tempo. Por quê? Porque você não deixa espaço para acontecerem imprevistos. Então, você vai tentar no máximo colocar 4 que sejam urgentes e importantes. As outras que são importantes, mas não urgentes, você vai agendar para depois. E aquelas que não são importantes, você vai ou delegar ou você vai simplesmente não fazer. Tá bom? Claro que isso não é um método da prova de falhas, mas isso ajuda você a se sentir muito mais no controle e ter muito menos aquelas preocupações e sentir que se aconteceu um imprevisto, acabou, porque você vai atrasar todo o seu dia de trabalho, né? Porque você está focando naquilo que é importante. Tá? Bom, qual que é o outro passo? O outro passo é você, enfim, basicamente você declarar guerra às notificações. Notificações são coisas que, enfim, são coisas que não são saudáveis de forma nenhuma, tanto notificações de celular quanto notificações de e-mail. Como assim? Você trabalhar com a aba de e-mail aberta, por mais que você não veja a aba de e-mail, isso faz com que o seu cérebro gaste energia para que você não veja a aba de e-mail, sem você perceber. Se você está trabalhando com o celular desligado em cima da mesa, o seu cérebro está gastando uma parte importante de energia, cerca de metade da energia dele, para não prestar atenção no celular, por conta de um condicionamento. Então, a ideia é tire isso de vista e reserve horários específicos, 2 ou 3, em que você vai responder os e-mails e as mensagens. Você vai agrupar essas tarefas. Mas é tudo urgente, nossa, meu Deus, e eu preciso responder, meu chefe não aguenta, assim, eu entendo. É que assim, se tudo é urgente, pode até ser, mas se tudo é urgente, quer dizer que nada é imprevisível. Como assim? Vou dar um exemplo. Enfim, tinha uma época que realmente, provavelmente eu vou voltar a isso, em que eu atendia, né, no consultório, pacientes psiquiátricos, tinha uma assistente minha, e além disso, eu fazia os vídeos aqui para o canal, tem os treinamentos para mentes ansiosas, depressivas e para insônia. Tinha uma equipe, né? Tem uma equipe que gerencia essa questão de marketing digital, de redes sociais, e tem o meu filho, né? Que enfim, agora completou 18 anos, mas sempre, né? O trabalho dele só muda de cara, ele não para. E aí, o que ocorre é que uma parte dos pacientes não era grave, não era, mas assim, os pacientes também poderiam ter coisas graves e às vezes o paciente pode ter um efeito colateral ou ele pode sentir algo que ele vai precisar de um auxílio imediato. O que eu fazia? Eu falava para eles, olha, eu não vou responder rápido isso, eu vou responder tal e tal horário do dia, porque simplesmente eu cheguei num momento em que eu não conseguia eu não conseguia fazer nada porque eu estava o tempo todo preocupado com mensagem e eu sentia o celular vibrar e tocar quando não tinha, enfim, acho que todo mundo sentiu isso já. Então, eu tinha essa minha assistente, falava, você vai mandar primeiro para ela, eu confio nela, ela vai filtrar, vai mandar para mim, eu vou responder isso daqui em alguns horários do dia. Mas, se você tiver isso,
você não vai esperar responder, você vai para esse lugar, você vai falar desta forma com o médico, até que eu possa, vai pedir para o médico fazer isso, até que a gente entre em contato, eu ou alguém da minha equipe. E isso, por incrível que pareça, eu sei que, né, parece uma coisa assim, não foi simples, mas isso fez com que, assim, era muito menos mensagens e muito mais tranquilidade, porque eu sabia que, assim, não estava negligenciando nada e que tinha um passo a passo estruturado. Então, isso, você avisar para as pessoas, elas saberem disso, você dar as instruções, isso te dá libera uma energia na sua vida e um senso de relaxamento muito maior, tá? Então isso aqui é importantíssimo. E por último, a gente falou de várias coisas que você tem que tirar, ou que você poderia, né, enfim, retirar ou colocar de fora. O que você pode adicionar no seu ambiente de trabalho? Então a sua mesa, né, como eu falei, quanto mais limpa possível, melhor, quanto mais sem objetos. Mas tem alguns objetos que podem te ajudar. Que objetos? Um deles é você ter uma foto qualquer que seja, ou enfim, uma imagem, né, não precisa de super foto, de uma paisagem natural, de preferência que tenha algum componente verde, de uma floresta, de uma grama, ou mesmo, enfim, um céu azul com uma grama verde. A cor verde, mesmo sendo vista, né, olhada através de fotos ou do computador, mesmo a gente sabendo que não é de verdade, isso traz uma recarga da energia mental mais rápido. Parece que a gente recupera a energia mental no córtex pré-frontal dorsolateral, normalmente o esquerdo, né, que a gente usa mais para fazer tarefas complexas, de forma mais rápida. Então é algo evolutivamente que o ser humano tem. Pode colocar uma planta também. Pode ser uma planta de mentira, desde que seja verde, desde que lembre a natureza e esteja à sua vista. Isso vai ajudar você a recuperar do cansaço mental e, enfim, ou mesmo de momentos mais de cobrança de forma muito mais rápida. E além disso, é importante você deixar o quê? Uma foto de algum ser vivo, com quem você se importa ou com quem você se conecta. Então pode ser do seu filho, da sua filha, pode ser da sua gata, pode ser do seu cachorro, pode ser da sua tartaruga, pode ser, enfim, um passarinho, um ser vivo com o qual você se importa ou que depende de você. Isso de sentir que nós estamos ligados a outro ser que depende do nosso cuidado, né? Ou que, enfim, compartilha algo conosco, isso é algo que, assim, para o ser humano é fundamental, é tão fundamental quanto comer, tá? É sentir que você está sendo útil e que você está conectado com um outro ser, tá? Então, ter essa fotinho lá, por mais que você não vai ficar o dia inteiro olhando ali, não, mas aquilo dá para você uma mensagem, vamos dizer assim, né, inconsciente, mais ou menos assim, não no inconsciente clássico, mas uma questão que, assim, é impossível que isso não faça com que você se sinta mais motivado a fazer as coisas e que você não consiga tolerar mais os momentos difíceis e as tarefas chatas, tá? Outra coisa importante, sempre andar com uma garrafa de água, e em pequenos níveis de desidratação eles prejudicam demais a parte cognitiva, deixam a gente mais impaciente, irritado, né? E de preferência no ambiente iluminado, nem sempre é possível isso, com luz natural, né? Se der para ser ótimo, se não, não. Mas essas coisas, as fotos, a garrafa de água, isso está sob o seu controle e, se puder, tenta colocar um alarmezinho, né? Um alarmezinho que você vai deixar no celular, que está na sua bolsa, que não está na sua frente, a cada meia hora. E aí você levanta, fica de pé. Você pode ficar de pé por 5 segundos, por 10 segundos. Você vai mexer em alguma coisa e você senta de novo. Por quê? Porque o tempo que a gente permanece sentado de forma contínua é algo que está relacionado a desfechos muito ruins de saúde, né? Tanto do ponto de vista metabólico mesmo, mas também ao aumento de chance de você entrar em depressão e ansiedade patológica, um transtorno de ansiedade. Então dizem que o sentar é o novo cigarro, né? E você não precisa ficar muito tempo de pé. Cada meia hora, você levantar um pouquinho, segundos que sejam, isso faz com que você tenha um risco menor. Isso tá como se fosse, né, você está fazendo alguma coisa saudável, por você está indicando para o seu corpo que o seu corpo ele está em movimento. Isso é um indicador importante de que nós não estamos doentes, tá? Então são coisas muito, muito simples, coisas baseadas em aspectos básicos do cérebro humano, da biologia, e que não dependem de ninguém.
tenta fazer uma dessas coisas por uma semana, ou mesmo tenta colocar amanhã. Escreve aqui qual delas você vai começar a implementar amanhã. Isso não importa onde você trabalhe, não importa se é em casa, não importa se é, enfim, no escritório, se é num lugar, um coworking, ou enfim, seja um lugar muito diferente. Não, dá para fazer, dá para colocar pelo menos alguma delas, né? Então escreve aqui qual que você se dispõe a colocar. E mais importante que isso, tá? É importante entender que a ansiedade, quando ela está relacionada ao trabalho, é uma coisa normal. O estresse e a ansiedade não são exatamente a mesma coisa, eu falo disso em outros vídeos, são parecidos, mas existem momentos em que a ansiedade ela começa a se tornar um problema e ela se torna uma ansiedade tóxica, ou oficialmente o que nós chamamos de transtornos de ansiedade. Como que a gente consegue saber se a nossa ansiedade está caminhando para este tipo de ansiedade? Por que isso é importante? Bom, primeiro, é importante por quê? Porque se isso não passasse sozinho e não fizesse mal, a gente não daria um nome. Esse nome é inventado, os psiquiatras inventaram aí nos anos 80 essa classificação, e não é que a gente tem uma baita certeza de que isso, nossa, faz de você uma pessoa ansiosa, isso não tem nada a ver com a sua personalidade, e esses nomes podem até mudar. Mas o único objetivo, aliás, isso em toda a medicina, da gente dar nome para um conjunto de coisas, é para a gente poder estudar, prever o que aquilo vai fazer com a pessoa e como que a gente consegue melhorar. O que ocorre é que quadros ansiosos, caso eles sejam transtornos de ansiedade, eles não vão passar sozinhos. Não vão. Ou melhor, se passar sozinho é uma coisa que vai depender de uma sorte muito grande. Mas eles têm um curso que crônico, flutuante, e invariavelmente eles vão evoluir para um quadro depressivo ou para um deterioramento da sua saúde física. Como é que você vai saber? Não estou falando para te assustar. Por quê? Porque, em contrapartida, são os quadros que têm a maior taxa de resposta, de melhora completa, de melhora definitiva, de recuperação da capacidade de relacionamentos, capacidade mental e de manutenção dessa melhora, fazendo tratamentos exclusivamente não medicamentosos. Enfim, é algo que eles respondem muito bem. Não se deve tratar a ansiedade inicialmente com medicações, apesar de que a maioria das pessoas acaba fazendo isso, porque às vezes ela quer ali aliviar o desespero. Decisões baseadas no desespero, elas sempre comprometem uma parte do nosso futuro. Não estou dizendo que seja fácil, mas estou dizendo que isso é um quadro que não é para o tratamento medicamentoso, ele não é a base do tratamento. Ele pode ser um auxílio às vezes, mas assim, se ficar só no remédio, uma hora ou outra, ele não vai fazer mais efeito, você vai ficar com dois problemas, que é o remédio que você não consegue tirar e a própria ansiedade. Então, isso é algo importante, não porque a gente quer se assustar, mas eu não quero, eu sou forte, sou fraco, não tem nada a ver isso. Muita gente tem, 1/3 das pessoas está tendo isso no Brasil, né? Os adolescentes mais jovens, 18, 24 anos, assim, é a pior faixa etária, mas assim, todas as faixas etárias, em torno de 1 em cada 3 pessoas está tendo isso. Então, a gente não precisa gostar, a gente não precisa acreditar, mas o que a gente precisa é perceber e achar uma solução. Como é que você vai perceber isso? Se a sua ansiedade começar a atrapalhar muito a sua concentração, de que forma? Por você estar cansado demais, então assim, você fica pensando, tanto pensar, de tão ansioso, você não consegue fazer as coisas, você sente que você está mentalmente cansado e não consegue descansar. Número 2, se você sente que você não está conseguindo parar de se preocupar com qualquer coisa que seja, pode ser uma coisa importante, mas você não consegue parar de se preocupar, mesmo nos momentos de calma, nos momentos em que você não está no trabalho, nos momentos em que você não pode fazer nada para resolver aquilo. Tá? Número 3, se isso está sendo algo que está ferindo os seus relacionamentos. Normalmente fere os relacionamentos de que forma? Você basicamente não tem energia para prestar atenção na pessoa, isso acaba gerando afastamento, brigas, enfim, mas pode ocorrer também uma extrema irritabilidade, você está com uma tolerância a pequenas coisas de uma tolerância muito pequena a isso. Né? Então, qualquer coisa te irrita, você tem dificuldade em segurar, isso depois faz você se arrepender, e aí, às vezes a gente fica mais emocionalmente sensível. Então, isso é um outro fator. Tá? E se você está tendo sintomas físicos de ansiedade, palpitação, taquicardia, falta de ar, suador, que estão fazendo com que você fique checando o seu corpo o tempo todo
para ver se você vai ou não ter uma crise. Então, esses fatores que eu falei, né, se ela está atrapalhando a sua performance, se você está cansado o tempo todo, se ela não consegue parar de se preocupar, mesmo nos momentos de descanso ou quando você não tem nada para fazer a respeito daquilo, se você está sentindo que isso está atrapalhando seus relacionamentos, ou porque você está muito cansado, ou porque você está muito irritado, e esses sintomas físicos, eles estão vindo, e você tem dificuldade em parar de prestar atenção neles, isso é algo que faz com que seja importante você passar por uma avaliação e é possível que você tenha um quadro de ansiedade tóxica. E a boa notícia é que você sabendo isso, você vai ter muito mais armas para poder fazer com que isso passe, com que isso não volte e mais ainda, você vai desenvolver armas para que você fique mais resistente a outras pancadas da vida. Ou seja, o tratamento para quadros de ansiedade ele é baseado em treinos mentais, né? O tipo de treino mental que funciona é da terapia cognitivo-comportamental, mas assim, tem várias terapias cognitivas comportamentais, mas isso é o quê? Uma musculação para ativar áreas relacionadas à capacidade natural do cérebro de se acalmar, a capacidade natural do cérebro de lembrar as próprias conquistas e lembrar o quanto que ele é mais forte do que alguns perigos e a capacidade natural do cérebro de agir independentemente de você estar se sentindo ansioso ou não. Todos nós temos essa capacidade, essas áreas estão com um hipofuncionamento, tem vários vídeos que eu falo aqui de cada um desses quadros, e a ideia é que isso pode ser treinado de uma forma organizada, sequencial, específica para o seu quadro, em poucas semanas. Uma resposta ali duradoura, uma resposta que melhora aspectos da sua vida e uma resposta que você consegue ter controle. Por exemplo, quem tem pânico, né, eu gosto de dizer isso porque eu já tive, é incrível porque quando você trata de verdade mesmo, você não consegue ter pânico e nem se preocupar em ter pânico. Você não se preocupa em ter ansiedade nem que você queira. Esse é o ponto onde você sabe que você está, de fato, bem tratado e isso tende a ser duradouro. Tá? Então espalhe essa informação, coloca aqui embaixo as estratégias que você vai colocar em prática e se você sentir que tem, né, ela está extrapolando e está chegando nesse nível, não tem problema. Veja outros vídeos no canal, tem vários vídeos que eu explico de vários quadros de ansiedade. É importante entender que o diagnóstico não é feito pela internet, mas é importante entender também que, mesmo que você já faça tratamento, se ninguém te der um plano de começo, meio e fim e o quadro, você tem essas características de ansiedade, é porque o tratamento está muito mal feito. E que infelizmente acontece, mas o tempo que você passou com transtorno de ansiedade, às vezes pode ser 15, 20, 30 anos, ele não tem relação com o tempo que você vai demorar para melhorar. Porém, se não tratado, não vai melhorar. E se tratado com qualquer coisa que não seja este tipo de tratamento, também não vai melhorar. Por quê? Porque isso é a evidência, né? Isso, assim, são milhares de estudos que eles são, eu digo, passou no teste de São Tomé, são a prova de sorte, e não é só estudo que melhora, não, melhora para mudar o jogo, para mudar a qualidade de vida, e isso, assim, é algo que é testado, até a gente duvida que funciona, até a gente não conseguir duvidar mais, e isso é permanente. Então, esse tipo de treino, que é uma questão sequencial, que faz parte das terapias cognitivas comportamentais, sem isso não há tratamento para nenhum quadro ansioso. Todo o resto pode ajudar, atividade física, alimentação, suplementos, podem, claro que podem, mas eles são coadjuvantes, eles são ali como se fossem, né, figurantes do filme, eles não são os protagonistas. Mindfulness ajuda? Ajuda na prevenção, mas ela não trata. Mindfulness não trata ansiedade. E às vezes não dá nem para fazer. Então, a gente não precisa de um bom tratamento, a gente precisa de um monte de tratamento, a gente precisa de um tratamento preciso, bem feito, e o único jeito errado de fazer é não fazer. O problema é que isso não é divulgado e tem poucos profissionais, e não é toda a TCC, você tem que saber quais são aquela TCC para o seu quadro, tá? Tem vários vídeos aqui, eu falo sobre isso, não vá desesperadamente tentando pegar tudo na internet, porque senão você não vai sair do lugar, mas comece com essa postura investigativa, tá? Porque desse jeito você consegue fazer coisas que são de fato saudáveis para você, você consegue ajudar muitas, milhares de pessoas que estão maltratadas, estão sendo enganadas por coisas que não funcionam ou que estão sofrendo preconceitos, quer seja, enfim, preconceitos de questão moral ou de questão religiosa que existe relacionada à ansiedade. Então você pode ser um agente que vai mudar esse perfil e isso faz de você aí um agente importante para a minha missão também.
Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aqui embaixo que técnica que você vai aplicar e qual que você já está aplicando. E vejo você no próximo vídeo. Compartilha isso com pessoas que você acha que vão se beneficiar.